Boa noite para todo mundo. Hoje a gente, dia 30 de julho, a gente está em mais um encontro aqui do Observatório do Banco Central. Hoje a gente tem a satisfação de receber o Cristiano Duarte, ele que é doutor em Economia pelo Instituto de Economia ali da UFRJ, pela Université de Paris, e é consultor sênior do Banco Central do Brasil, né? Então, já tem um currículo bem bom para poder falar um pouquinho ali de política monetária de Banco Central aqui no Observatório. Ele está trazendo hoje a apresentação do artigo, me corrija se eu estiver errado, é coautoria com o André Modenese mesmo, né? Com o Lixa, o Antônio Lixa e o Emmanuel Carré, é assim que leu o nome dele, né? Tá certo. E o título do artigo, ele é Unconventional Monetary Policies, Lessons from the Past and the Present to Future Monetary Policy Frameworks. Então, Cristiano, a gente vai fazer essa apresentação ali e depois a gente abre para quem quiser fazer as perguntas, quiser comentar sobre a apresentação, tá? E aí pode ficar à vontade, agora a palavra é sua. Valeu, obrigado. Eu vou compartilhar a tela aqui com vocês. Vocês conseguem enxergar a apresentação? Ainda não. Ainda não apareceu apresentando. E hoje está bem lento. Vai com calma que hoje está bem lento. Fica tranquilo. E eu renovei minha conexão, hein? Foi agora ou não? Para mim, não. Não, ainda não. Eu vou interromper o compartilhamento, compartilhar de novo aqui, ver se ele vai, tá? Tá indo no apresentar agora ali mesmo. Tá, deu um erro aqui, vamos lá de novo, só um momento. Vamos lá. Agora está compartilhando. Agora sim. Certo. Vocês veem a apresentação? Sim. Ótimo, beleza. Agora é perfeito. Vamos lá. Começando, então, esse artigo, como o Juliano já colocou, é sobre lições do passado e do presente para arcabouço de política monetária futura, do meu trabalho do doutorado na UFRJ e na Sorbonne Paris-Cité, com a coautoria aí dos professores Emmanuel Carré, Antônio Lixa, que foram meus orientadores, o André, que deu um apoio fundamental aí durante a tese, né, também nas ideias desse artigo. Agradeço a ele, também o Luiz Fernando, pela oportunidade de que o artigo fosse publicado na BKR, né, e vocês aí que estão nessa sexta-feira, quase de noite, aqui acompanhando essa apresentação. Então, qual que é a ideia desse artigo? É ver um pouco de passado, presente e futuro de políticas não convencionais, que é um pouco que eu faço na minha tese, pegando alguns pontos interessantes aí do ponto de vista mais teórico. No passado, olhar em que experiências históricas as medidas que hoje ou recentemente foram conhecidas como não convencionais foram adotadas. No presente, observando as políticas implementadas pelo Banco Central Europeu desde 2008, quais medidas a gente pode dizer que a instituição adaptou ou melhorou seu arcabouço? E olhando um pouco para o futuro, a gente poderia esperar que uma completa remoção das políticas não convencionais, no pós-2008, que se costuma chamar de normalização, ou incorporação dessas ferramentas como novas medidas em arcabouço de política monetária de futuro, que normalmente é chamado como novo normal. Só para contextualizar, o que a gente está chamando de política convencional seria os bancos centrais buscando manter taxas de juros de curto prazo em níveis positivos, controlando de acordo com a terra de Taylor para atingir estabilidade de preços, ou seja, bem dentro do arcabouço novo consenso macroeconômico, né, estabelecido em geral em regime de metas de inflação. As políticas não convencionais seriam políticas, instrumentos que diferem dessa controle via taxa de juros de curto prazo para os bancos centrais atingirem seus mandatos, ou seja,
provisão de liquidez expandida, programas de compra de ativo, orientação futura, forward guidance e controle de curva de juros. Começando pela história, a gente vê nessa tabela de diversas experiências onde políticas não convencionais, vamos dizer assim, foram implementadas e por instituições importantes, Banco da Inglaterra, Fed e Banco do Japão. Aqui no artigo tem mais detalhes, eu vou passar rapidamente o contexto de cada uma delas para vocês entenderem o que estava acontecendo em cada uma delas, mas para a gente ver que essas não convencionais já foram implementadas em diversas fases da história econômica mundial, vamos dizer assim. Começando em 1825, a Inglaterra passava por uma crise bancária com excesso de empréstimos, inclusive empréstimos duvidosos para países latino-americanos que acabavam de ficar independentes, aí México, Brasil e diversos outros. O Banco da Inglaterra demorou um pouco a agir, mas finalmente acabou prestando liquidez, né, sendo um emprestador de última instância para os bancos, evitando que houvesse uma crise mais profunda. E então, um pouco mais à frente, mais ou menos em 1873, um dos autores clássicos, o Bagehot, vai criticar essa postura, vamos dizer, lenta da parte do Banco da Inglaterra, dizendo qual deveria ter sido ela realmente um papel, no caso, exercer um papel correto de emprestador de última instância. Seriam os 3 princípios, são conhecidos como dito de Bagehot, onde o Banco Central deveria emprestar quantidades ilimitadas, a taxas de juros suficiente elevadas e colateral de boa qualidade, ou seja, para emprestadores, né, solventes, sempre emprestar para todo mundo que estivesse precisando, que tivesse fosse viável no sistema financeiro, né? Seria esse um pouco um espírito que vai balizar mais para frente o que deveria ser uma das funções mais importantes dos bancos centrais mundo afora, daí para frente, né? Em 1932, o Fed realiza um programa de compra de ativos ainda na esteira após a crise de 29, o crash da Bolsa de Nova York. Ele compra em torno na faixa de 2% do PIB da época, tá? Não era muita coisa, mas que durante 6 meses. E consegue, de fato, diminuir um pouco essas compras de ativo, um pouco as taxas de juros, tá? Mas o programa é relativamente curto, porque até os próprios bancos não queriam que a taxa saísse tanto para não ver sua rentabilidade prejudicada. E, de fato, o que a gente viu aqui, nessa época aí, o Fed, mesmo no crash da Bolsa 29, a situação dos Estados Unidos só começa a melhorar, mesmo essa medida mitigou uma crise maior, mas não foi, vamos dizer assim, bala de prata, nem resolveu a situação. Só em 1933, com a entrada de Franklin Delano Roosevelt, New Deal, uma política fiscal consistente, que os Estados Unidos conseguem começar a sair da Grande Depressão. Então, mais uma vez, aquela história do poder talvez um baixo poder estimulativo da política monetária, né, que a política fiscal tem muito maior, na sua natureza, tem o seu um poder mais, um multiplicador mais elevado, uma potência mais elevada para se retirar de crises, né? Mas que não deixa de dizer que a política monetária tem um papel importante ao suavizar crises também, mas a política fiscal, sem dúvida, nesses momentos é mais importante. Na década de 40 e 50, o Banco da Inglaterra e o Fed colocaram tetos nos títulos soberanos, tá? Tanto de curto quanto de longo prazo. O Banco da Inglaterra foi mais curto, o período entre 45 e 47, do Fed foi mais longo, entre 42 e 51. Já, inclusive, durante a guerra, e o Banco da Inglaterra, no pós-guerra, para exatamente conter a alta do endividamento em um período elevado aí de saída de guerra, né? Botou aí na faixa, 10 anos estava limitada a 2,5%, quer dizer, é interessante ver que era uma política corrente durou por diversos anos aí do Banco Central, não foi considerada uma medida emergencial um pouco diferente das outras, né? Mas, de qualquer forma, é que hoje em dia o Banco do Japão faz, o Banco da Austrália faz, e são consideradas como não convencionais, né?
Na década de 60 e 61, o Fed realiza a chamada Operação Twist, onde ele vende títulos de curto prazo e compra títulos de longo. Com isso, ele buscava atingir ambos os objetivos. Aí, no curto prazo, limitar saídas de capital e o período de déficits comerciais elevados, guerra da Coreia, e ainda tinha uma paridade com o dólar-ouro valendo, né? E ao comprar títulos de longo prazo, prover estímulos à atividade. Né? Isso ele fez em coordenação com o Tesouro. Foi, à época, uma política relativamente que teve algum sucesso, e tanto que ela vai ser repetida depois, após a crise de 2008, 2011 e 2012, o Fed, o QE2, na verdade, foi uma operação twist, onde ele queria estimular a atividade sem expandir tanto o seu balanço, por isso que ele mudou o perfil de maturidade do seu balanço, basicamente comprando mais títulos de longo e vendendo títulos de curto. Tem bancos centrais da Índia, tem outros bancos centrais que realizam essa política atualmente. Na década aí já chegando nos anos 2000, praticamente, o Banco do Japão adota a medida de taxa de juros zero e um forward guidance, né, dizendo que essa taxa iria permanecer enquanto determinadas condições prevalecessem. Na verdade, estava após uma crise bancária e preocupado com os efeitos de deflação. Essa medida dura durante cerca de 1 ano e meio, quando a inflação, na verdade, tem um ligeiro repique, sobe, o Banco do Japão decide retirar a política, mas depois o que acontece é que vem a crise das .com nos Estados Unidos, que tem um efeito aí nos principais mercados acionários das economias avançadas, e novamente o Japão desacelera, a inflação volta a cair, ele tem que, na verdade, 6 meses depois, retomar a medida de taxa de juros zero e ainda em esteroide, no caso, iniciando um programa de compra de ativos, o Quantitative Easing, que vai de 2001 a 2006. Né? Aí ele já estabeleceu, abandonou o controle de juros e estava estabelecendo metas de compras de ativos, enfim, comprando ativos, inclusive ações, então foi uma política bem, sem dúvida, o Banco do Japão, aí, em termos de histórico, do que eu te falei, não convencionais, foi um dos que mais realizou, por mais tempo, e que mais realizou no mundo. Mas, de qualquer forma, o que a gente tem um panorama aí é que as não convencionais foram utilizadas em diversas ocasiões da história, seja em ocasiões de crise, para conter crises, ou como próprio ferramentas de política de arcabouço dos bancos centrais. Tá? Passando para o presente, vamos dizer, o presente é o período mais recente, pós-2008, Banco Central Europeu. Está só esclarecendo o que representa essa tabela. Aqui, do lado esquerdo, estão as primeiras medidas que o Banco Central Europeu tomou no pós-crise de 2008. No centro da coluna estão aqui, o caso, críticas a essas medidas, e do lado direito, quais foram as respostas do Banco Central Europeu para esses problemas iniciais apresentados por suas políticas. Primeiro, a própria taxa de juros em si, tá? Vou mostrar um gráfico aqui, ela sai de 4,25 lá em outubro de 2008, cai para 1%, que em 2009, que era baixo, mas nem tanto quanto, por exemplo, os outros pares deles. Estados Unidos, Japão, Reino Unido chegaram quase perto de zero. Essa taxa é mantida em 1%, aí é 2010, 11, e depois de meio de 2011, ela sobe 2 vezes, em abril e em junho, segundo o Banco Central Europeu, para conter pressões aqui de alimentos, inflação, que a gente vê aqui no headline, no índice cheio, quando o núcleo estava contido. Mas qual que era o problema? No caso, a área do euro estava vivenciando plena crise soberana, e esse aumento de juros em plena crise soberana precipitou ainda mais essa crise, agravou ainda mais a situação. Só depois, quando há uma troca de comando do Banco Central Europeu, com o Mário Draghi, em novembro, que ele volta a cair esse juro para 1%. Na verdade, mais à frente, ele tem outras medidas, ele vai jogar essa taxa para zero, e a taxa de depósito para negativo aqui em junho de 2014, para tentar conter, como a gente vê, as ameaças deflacionárias, como a gente vê o que estava acontecendo aqui, deflação em 2014. Né? Ou seja, esse aperto prematuro aqui custou mais à frente ao Banco Central ter que tomar medidas muito mais ousadas, talvez ele nem imaginasse que fosse necessário realizar.
Mas o fato é que esse aperto prematuro foi indesejado por parte do Banco Central Europeu. Indo para as não convencionais, essa aqui, no caso, é linha de liquidez. A linha de liquidez de 3 anos foi estabelecida aí, duas linhas em dezembro de 11 e fevereiro de 12. Então, as duas somaram cerca de 1 trilhão de euros, uma grande quantidade de recursos que o Banco Central Europeu ofereceu para os bancos. Mais ainda, com a demanda, vamos dizer, uma situação de crise soberana e falta de demanda, né, sem ter onde emprestar, os bancos simplesmente não iam emprestar. Né? Então, a liquidez que os bancos estavam recebendo ou foi depositada novamente no balanço do Banco Central Europeu ou foi utilizada em operações especulativas de carry trade. Faltava estímulo, faltava demanda, e isso um pouco o Banco Central Europeu corrige depois com as operações de liquidez direcionadas, Targeted Long-Term Refinance Operations. Tem uma primeira rodada que começa em setembro de 2014, uma segunda em 2016 e a atual começou em 2019. Né? Então, são operações trimestrais que o Banco Central Europeu oferece liquidez para os bancos com incentivos para que eles investem para a economia real, seja empresas não financeiras ou famílias, exceto imóveis. E aí sim essas operações começaram a ser mais eficazes, né? Realmente de dinamizar o crédito, não simplesmente inflar o balanço dos bancos. Tá? Esse programa SMP, Securities Market Program, foi o principal programa da fase inicial do Banco Central Europeu, era um programa de compra de ativos, mas ele comprava só dos países que estavam com problema, né, da periferia, no caso Grécia, Portugal, Irlanda, Espanha e Itália. O Banco Central Europeu ele era sênior em relação aos investidores, ou seja, caso houvesse default, ele era o primeiro a receber intervenções esterilizadas, ou seja, ele recolhia mesmo a liquidez que estava sendo injetada por esse programa. Ou seja, quanto mais o Banco Central Europeu comprava, nesse auge da crise soberana, aí até 2011, comprava de títulos desses países, após quedas curtas no dia ali, os títulos subiam, porque os investidores tinham mais medo de que, em caso de default, não iam receber. Então, foi um programa, apesar de comprar cerca de 18 bilhões de euros, foi relativamente ineficaz, e a coisa começa só a acalmar em 2000, a crise lá em 2008, 2009, 2010 e 2011 bem tensa, né? Em 2012, em julho, tem o famoso discurso do Draghi, we'll do whatever it takes to save the euro. Aí os juros começam a se reverter. Em agosto de 2012, é anunciado esse programa Outright Monetary Transactions, onde o ECB compraria quantidades ilimitadas e seria par e passo com os credores privados, ou seja, em mesmo nível de risco dos credores privados. Aí sim, realmente, os yields, mesmo o ECB não comprando nada, ele dizendo que ia comprar, teve um poder de sinalização forte e os yields começam a cair. Depois, em 2013, em maio de 2013, o ECB anuncia um compromisso de forward guidance de low for long, por um período prolongado, se diferenciando do Fed, que estava anunciando ali que tinha intenção de reduzir suas compras de ativos. Foi até a época do taper tantrum, né, aqui nas economias emergentes, mas o ECB quis diferenciar através desse forward guidance. E em janeiro de 2015 ele anuncia o Public Sector Purchase Program, o principal programa de compra de ativos, que é vigente até hoje, onde ele faz compra de ativos também par e passo e sem esterilização de intervenções, ou seja, é um programa mais melhor que o implementado anteriormente. Finalmente, tem esse programa de covered bonds, de compra de títulos bancários cobertos por garantias. O Banco Central Europeu fez 2 rodadas lá no começo, mas faltava algum programa mais direcionado para a economia real. Então, isso só vem a vir acontecer em 2016, com o Corporate Sector Purchase Program, onde ele compra títulos de empresas não financeiras e dinamiza um pouco mais esse mercado. Ou seja, o que a gente vê é que o Banco Central Europeu ele aprende um pouco com os próprios erros e olha também para outras jurisdições o que estava sendo feito. Por exemplo, compra de títulos corporativos já tinha sido feita lá atrás pelo Banco do Japão, políticas de liquidez direcionada pelo Banco da Inglaterra, compra de ativos já tinha feito Fed, o Banco do Japão, o Banco da Inglaterra, enfim, olha para as experiências internacionais e olha para os seus erros e consegue um pouco melhorar o seu arcabouço. Passando para o presente e o futuro, vamos dizer assim,
muita coisa está em discussão atualmente, né? Metas monetárias diversas, como nível de preço e nível de PIB nominal, instrumentos alternativos como financiamento monetário, moedas digitais de bancos centrais, mandatos mais ampliados para os bancos centrais, não só inflação ou mesmo emprego, no caso dos Estados Unidos, Austrália e algumas outras jurisdições, mas podem salários de acordo, crescimento do salário de acordo com produtividade, são uma proposta, por exemplo, do Mário Secaretti e Marc Lavoie, ou incluindo mudanças climáticas, tá? Aqui a gente pode, eu vou comentar brevemente aqui, passar rápido, se quiser a gente pode comentar mais sobre esses pontos nas perguntas, tá? Mas eu tenho um outro artigo separado onde eu detalho cada um esses temas, está publicado na Review Political Economy e se quiser também posso passar o link e vai ser apresentado na semana que vem na ACAB. Tá? Então, mas enfim, a gente pode discutir um pouco mais desses temas, mas assim, numa forma geral, em detalhe cada um deles. A maior parte dessas propostas, atualmente, até o momento, foram bloqueadas devido a críticas, né, vindo de diversos lados, políticas, academia, viés conservador e obstáculos políticos legais. Mesmo assim, algumas delas já chegaram a ser implementadas. Unidos começou em ano passado. O financiamento monetário foi o Banco Central da Inglaterra, tanto em 2008 como agora em 2020, na crise do Covid, ele abriu uma linha para que o Tesouro financiasse o Banco Central da Inglaterra financiasse diretamente o Tesouro, embora esse último momento não tenha sido necessário. E moedas digitais de bancos centrais já estão sendo estudadas em diversas jurisdições e já são a realidade, por exemplo, nas Bahamas. Então, apesar de diferentes visões sobre todas essas questões, alguns pontos vamos dizer, consenso, mais acordo, são os seguintes: a necessidade de uma comunicação melhor por parte dos bancos centrais, mais ativa e transparente, mandatos mais ampliados, incluindo estabilidade financeira, incluindo instrumentos aí também ampliados, como, por exemplo, políticas macroprudenciais, e maior coordenação com tanto a política fiscal quanto regulatória. Ou seja, a visão minha dos autores são que as crises de 2008 e 2020 mostraram que o mandato estreito dos bancos centrais de estabilidade de preços se tornou insuficiente para lidar com os desafios econômicos do nosso tempo. Dessa forma, as mudanças são bem-vindas, mas elas também devem ser, principalmente nas se adaptam melhor em cada um dos casos. Tá? Vou dar alguns exemplos aqui, alguns exemplos, tanto para economias avançadas quanto emergentes. Nas avançadas, aqui o caso do Banco Central Europeu, ele recentemente, agora em julho, ele concluiu sua revisão e aí um pouco, era em linha, mais ou menos em linha do que a gente já via em 2019, quando começa a minha tese, um pouco depois, isso aqui já é um pouco atualizado, diferente do que está o artigo, mas em linhas gerais é um pouco isso, de que as não convencionais, parte delas devem ser descartadas, as que tiveram efeitos adversos, programas como, por exemplo, o SMP, que a gente mencionou, né, que fazia aumentar os juros ao invés de cair. Parte delas não deve ser implementada regularmente, mas devem permanecer como lá no colchão, na caixa de ferramenta para casos de crise, né? Como, por exemplo, o atual Programa de Compra de Ativos da pandemia, o PEP, que é mais flexível, deve durar até março do ano que vem. Outras devem se tornar medidas do arcabouço regular de política monetária, Forward Guidance, compra de ativos, linhas de liquidez de longo prazo ou mesmo taxas de juros negativas. E algumas delas podem até se estender, ou ser que seja, vamos dizer, onde a não convencional se torna um dos principais instrumentos de política monetária para lidar com o efeito de crise ou desafios estruturais do nosso tempo. Por exemplo, a ECB está passando a comprar títulos da União Europeia, que são uma coisa completamente nova, ou títulos verdes, ou dando colateral para empréstimos, vamos dizer, colaterais verdes, ou critérios de sustentabilidade nos seus empréstimos para bancos. Não convencionais não são exclusividade de países, economias avançadas, aparecem em emergentes também, isso a gente já falava mesmo antes do Covid, tá? E agora, depois do Covid, se tornou
lugar comum nos bancos centrais emergentes, tanto programas de compra de ativo quanto linhas de liquidez. Os programas de compra de ativo numa linha mais defensiva, no sentido de proteger ou corrigir disfuncionalidades nos mercados de títulos domésticos, e as linhas de liquidez numa postura mais proativa, tentando canalizar recursos para a economia real, melhorar a transmissão da política monetária. Ou seja, dessa forma, a gente entende que as autoridades monetárias e estabilidade financeira nas economias avançadas e emergentes precisam evoluir e atuar de forma adaptativa e inovativa para enfrentar os desafios contínuos colocados por mercado financeiro, né, em tempos de estabilidade ou incerteza radical, né, como a gente poderia dizer nas palavras de Keynes. Então, recapitulando aqui o que a gente viu no artigo que no passado, as não convencionais já foram adotadas em diversas ocasiões para lidar com situações de crise ou medidas regulares do arcabouço de política monetária, ou seja, caps, ou são, por exemplo, a questão lá das décadas de 40 e 50, os tetos de juros. No presente, o Banco Central Europeu fez diversas modificações do seu arcabouço, adaptando medidas de acordo com programas antigos, ou seja, fez um learning by doing, e que outros bancos centrais, ou seja, fez um learning by observing, para melhorar seu arcabouço, e no futuro os bancos centrais não devem se restringir ou vão retornar aos arcabouços pré-2008, precisam aproveitar a oportunidade de políticas passadas e mais recentes para melhorar seus arcabouços segundo uma perspectiva evolucionária, aí, uma visão talvez peteriana, e evoluir de acordo com as necessidades da economia, né? Então, basicamente, isso. Eu agradeço a atenção de vocês e abro aí para comentários e perguntas. Muito obrigado. Obrigado, Cristiano. Muito, muito boa a apresentação. Não só o tema, assim, bastante correlato, assim, com o que a gente vê sempre aqui no grupo, do que o pessoal aqui estuda também, mas também o artigo também bastante bem estruturado. Eu achei assim, se o pessoal quiser pegar um vídeo para começar vendo o que precisa ali do grupo, para começar a se inteirar sobre política monetária, pegar essa apresentação assim como, sabe, como benchmark ali de política monetária e daí ir seguindo. Eu gostei bastante mesmo. Vamos abrir para uma primeira rodada de perguntas agora, e aí, assim, não vou deixar acumular muito, tá, Cristiano? Vou deixar o pessoal fazer assim, e aí assim, se começar acumular muito, a gente dá um tempinho que você aí responde, e aí a gente abre uma próxima, né? Eu tô vendo aqui o Lufa, eu acho que ele tá com a mão levantada. Primeiro ele quer perguntar, Lufa, pode ficar à vontade. Beleza, obrigado, Cristiano, pela apresentação. O Juliano tá achando que tem umas 50 pessoas aqui para fazer um batalhão de perguntas, né? Não é o caso. Que às vezes o tema, o pessoal vai gostando e vai empolgando, e aí uma pessoa puxa, não, vou fazer um gancho. Vou fazer um gancho. Aí quando vê, tem 6 pessoas perguntando junto, aí o apresentador fica até maluco ali. Mas aí, combinado não sai, cara. É tranquilo. Tranquilo. Beleza. Deixa eu colocar algumas coisas assim para você. A primeira coisa, com relação ao Banco Central Europeu, a minha percepção é que, vis-à-vis ao Federal Reserve, né, na crise de 2008, que o euro não tinha... a zona do euro não está preparada para enfrentar uma crise, né? O Banco Central Europeu não tinha os instrumentos para atuar de forma contundente como prestador de última instância, como um Big Bank no sentido minskiano, né? Coisa que o Federal Reserve não tinha pudor nenhum, né? Nunca teve pudor nenhum
de se utilizar dos instrumentos, né, para menos que eles fizeram uma série de políticas, né, não convencionais, né, das mais diversas naturezas, enquanto que na zona do euro, particularmente, quer dizer, uma crise que começou nos Estados Unidos, e ela atingiu a sua maior profundidade na Europa, né, que levando a essa crise na periferia da zona do euro, né, e que, no limite, chegou a ter iminência de um novo grande evento, que seria a saída da Grécia, da zona do euro, e as consequências que iria gerar a partir dali, né? E, com isso, essa agonia, né, da resposta do Banco Central Europeu levou ao prolongamento, né, da crise na Europa, né? E quando, conforme você mostrou, quando o Draghi entra, né, ele muda, né, não só em termos da condução da política monetária convencional, mas como a política monetária não convencional, né? Quando ele anuncia que vai comprar de forma ilimitada os títulos soberanos dos governos da zona do euro, há uma queda, né? Os preços dos títulos soberanos que estavam despencando, eles sobem de novo, e com isso acaba cessando, né, aquela crise que estava ocorrendo. Eu gostaria de ouvir um pouquinho a sua avaliação sobre isso, né, de como é que o Banco Central Europeu se comportou perante a crise e como se deu. Uma segunda questão é que uma questão que é um pouco, talvez não seja o foco da sua análise, né, que é a questão mais o foco é as políticas não convencionais, é que também mudou um foco a partir da crise de 2008, da questão da Basileia, né, de você ter um enfoque microprudencial, né, da questão da regulação, e passou a ter um foco mais macroprudencial, com impacto, no caso da política monetária, no sentido de que a questão da estabilidade financeira passou a ser vista, né, como relacionada à política monetária, né, e não dissociada, né? Particularmente, o caso emblemático dessa configuração foi no próprio Reino Unido, né, quando ele, pouco antes da crise, ele juntou todas as atividades regulatórias numa única instituição e separou do Banco da Inglaterra, né? E depois da crise, você voltou a regulação para o Banco da Inglaterra, entendendo que as questões regulatórias não poderiam ficar dissociadas da política monetária, e passou a criar uma instituição regulatória, um outro tipo de instituição regulatória, que é uma instituição regulatória voltada para olhar, né, os interesses dos clientes do setor bancário, uma coisa totalmente diferente, né? Então, eu gostaria de ouvir um pouquinho como é que você vê a questão dessa visão, né, de macroprudencial, né, dentro do contexto do toolkit dos bancos centrais. E, por último, só uma pergunta, aí eu vou ser mais conciso. Aparentemente, você já insinuou uma resposta a essa minha pergunta, que é a seguinte: as políticas não monetárias, políticas monetárias não convencionais, elas vêm para ficar, assim, elas são algo dentro dos olhos dos bancos centrais como um instrumento para já ser introduzido no momento de crise, ou elas vêm para ficar de forma permanente? Obrigado. Beleza. Posso responder, então, agora? Pode. Eu acho que ninguém mais se manifestou ali. Uhum. Aí não tem problema. Tá, legal. Obrigado, Luiz Fernando, pelas perguntas. São
temas bem interessantes. O primeiro, papel do Banco Central Europeu na crise de 2008. Só isso aí também, só isso daí já, essa crise soberana, né, só isso aí também já dava um artigo para falar nessa das causas, das origens da crise, mas, enfim, o que a gente pode ver vamos dizer, a grande diferença do Banco Central Europeu, como, por exemplo, aí, os seus pares, aí, se eu comparar com o Fed, o BOJ, o Banco da Inglaterra, é a falta de uma autoridade fiscal comum, né? Isso realmente não havia uma autoridade fiscal comum na área do euro, então isso isso muito precipitou essa questão do vínculo bancário soberano, que precipitou o agravamento da crise soberana na área do euro, sobretudo nos países da periferia. Agora, o Banco Central Europeu, ele tinha, hoje em dia são 19, à época, se eu não me engano, ainda eram 12, não chegavam nem a ser 15 países, mas você coordenar as ações aí de 12 a 15 autoridades. Bom, a fiscal ele não tinha poder algum, mas a monetária convencer esses países. Tinha alguns países que já estavam se recuperando mais rápido, outros em maiores dificuldades, a periferia claramente, né? Se tinha aquela visão dos países do norte, né? Alemanha, Holanda, de que esse pessoal aí, os gregos, o pessoal do sul, que eles chamam fiscal profligacy, né? De uma visão irresponsável, que era oriunda de uma política fiscal irresponsável. Enfim, tem diversas outras linhas falam na questão da crise dos balanços de pagamento, quando, na verdade, o que você tinha uma acumulação crescente aí de superávites na Alemanha e consequentemente, bancos alemães, alimentando déficits nos países da periferia. Mas, aí, nesse debate de origem de crise, assim, que no fato de caso, o Banco Central Europeu, apesar disso tudo, ele tinha, mesmo constrangido pelos limites dos países, pelos tratados, ele tinha, sim, ferramentas para agir, mas não havia muita vontade política por trás para poder agir, tanto que, ao caso, por exemplo, da Grécia, é emblemática, são 3 vezes aí, 2 reestruturações, 3 vezes. Na verdade, o Banco Central Europeu, ele que tinha a chave quando ele usava, por exemplo, Emergency Liquidity Assistance, ele que dizia quando os controles de capitais na Grécia, quando iam funcionar ou não, se a Grécia quebrava ou não quebrava. Em última instância, era o Banco Central Europeu que dizia se o Banco Central da Grécia poderia continuar emprestando para os bancos gregos ou não. Se você alimentar a partir dali uma corrida bancária ou não, se você se ia continuar ou não. Ou seja, muitas dessas questões apesar de se dizer, olha, tinham todas essas limitações institucionais dos tratados, essa questão de não podia se fazer financiamento monetário, essa questão de faltava uma autoridade fiscal comum, que era muito mais difícil coordenar entre autoridades, mas se quisesse falar, se resolver ou ter vontade politicamente, vamos dizer, não vamos deixar quebrar, não vamos deixar quebrar, se resolver. Só quando o Draghi levanta a voz lá em julho de 12, é que eles começaram a acreditar em que isso ia acontecer. Isso até falando... o Jean-Claude Trichet, que era o presidente do Banco Central Europeu à época, deu palestras na Universidade de Paris, e eu tive oportunidade de perguntar para ele nos seminários, tanto quanto o Banco Central Europeu, em julho de 2008, pouquinho antes da crise, quanto essas 2 datas que eu mostrei para vocês aí, abril e julho de 11, por que o Banco Central Europeu, no meio um pouquinho antes, quando já estava o cartelo de cartas quase caindo nos Estados Unidos, ele aumenta os juros, e depois, em 2011, no meio da crise soberana, ele aumenta os juros. Em 2008, desculpa, ele aumentou, ele realmente falou, nós não tínhamos a percepção, ele reconheceu que o problema era tão grande, eles achavam que o programa estava limitado, no 2008, ele estava limitado aos Estados Unidos. Em 2011, o que eles achavam? Era uma questão pequena, porque estava só na Grécia,
na Itália, desculpa, na Grécia, Irlanda e Portugal, eram países pequenos. Eles achavam, tem um problema aqui de inflação, a gente tem que agir, vamos subir os juros, e antes eles achavam lá, é problema dos Estados Unidos, a gente não está envolvido. Depois que eles foram ver o balanço do Deutsche Bank e tudo mais, eu ver o tamanho do buraco que estava, que esses bancos estavam realmente envolvidos no mercado americano. E em 2011, de novo, aí, o tamanho do caso, que quando começa a balançar Espanha e Itália, o tamanho da crise que era muito maior do que limitado aos países da periferia. Ou seja, houve, vamos dizer assim, erros de política, né, que eles não assumem claramente, mas hoje em dia eles fazem um meia-culpa dizendo, realmente a gente achava que era dessa forma, quando não foi. E tanto que muito dessa preocupação, e um dos principais também é essa questão do um aperto fiscal prematuro. E é um pouco dessa visão que eles estão trazendo na crise agora do Covid, que não, e falam isso, agora vamos fazer o fiscal enquanto precisar, enquanto durar, para evitar, e vamos manter, o que eles estão dizendo, a política monetária acomodatícia enquanto for necessário para ter um suporte duradouro para a saída da crise. Não vamos apertar prematuramente. Então, eles estão tentando aprender desses erros aí em 2008 e 2011 para agora, com 2020, para evitar que se aconteça a mesma coisa. Então, acho que ficou isso um pouco de aprendizado, levou um pouco dessa visão, inclusive, para o Banco Mundial, o FMI, que tem sido dito aí um novo consenso de Washington, né? Agora o FMI está exatamente o contrário do que ele pregava, mas eu acho que ficou isso interessante, né? Todos esses pontos são interessantes como lições de política dessas experiências aí de 2008 agora para a crise atual. No segundo questão sobre Basileia, essa interação de realmente se tornou fundamental a política macroprudencial, a questão da estabilidade financeira, entra a fundo aí na questão dos bancos centrais, né? Mas ainda assim, vamos dizer, principalmente no caso da Europa, se tem, por exemplo, apesar de você ter, no caso de novo, do Banco Central Europeu, você tem o European Systemic Risk Board, que ele é a autoridade macroprudencial da União Europeia como um todo, mas você ainda tem nos bancos centrais nacionais e autoridades de supervisão nacionais em alguns países, eles fazem a supervisão dos bancos locais ou questões mais locais. Ainda não foi completamente, não está, apesar de já ser feita de uma forma muito mais integrada, não está completa, vamos dizer, não se libertou completamente das amarras, ou vamos dizer assim, das autoridades locais. Então, ainda falta um pouco vamos dizer assim, de ingerência sobre as autoridades nacionais para se ter políticas mais, vamos dizer assim, mais agressivas em caso de crise financeira. Ainda assim, a gente pode dizer que, olhando, o grande teste foi agora na crise de 2020, eles conseguiram agir de forma preventiva, né, fazer os bancos, seguraram dividendos, pagamento de bônus a grandes executivos, enfim, os bancos conseguiram se segurar e, então, de alguma forma, houve alguma coordenação, tá? Mas que, ainda assim, eles, por exemplo, ainda existe, como o Luiz Fernando falou, apesar de ter havido mais integração, ainda existe um pouco na cabeça deles, e do mesmo do mainstream, a ideia de que princípio da separação que eles falam, política monetária, estabilidade financeira, 2 objetivos e 2 ferramentas. A monetária atua via juros e outros instrumentos, e a financeira via macroprudencial. Um ciclo é business cycle, ciclo de economia real, o outro é financial cycle, ciclo financeiro, vão atuar diferentes, tem ferramentas diferentes por exemplo, no caso que está se verificando agora, por exemplo, aumento de nível de preço de imóveis, que não necessariamente se reflete em nível de preços ao consumidor, então, eventualmente, eles vão apertar políticas macroprudenciais, não no caso ainda, por exemplo, do Banco Central Europeu, mas já está acontecendo isso na Nova Zelândia, Canadá e outros países, e sem que a política monetária esteja apertando. Então, ainda existe coordenação, mas ainda existe um pouco de dissociação em nível institucional e em nível de ação de política.
E respondendo à terceira pergunta, eu acho que sim, as políticas monetárias, a questão chamada não convencionais, pode-se dizer que já são parte do arcabouço, já são permanentes, até meio que um acrônimo se faz chamar em não convencionais, porque elas já foram difundidas tanto aí para a economia, antes que era coisa mais de economia avançada, já foram difundidas em larga escala nas economias emergentes, então a gente pode chamar aí, ou são canais diferentes, mas são formas de atuações diferentes de política monetária. Eu não diria que atualmente a gente poderia chamá-la mais de não convencionais, mas são realmente de instrumentos diferentes de políticas monetárias, mas que são adaptados aí conforme a circunstância e também os limites de cada jurisdição, lembrando que nas economias emergentes o espaço de uso de margem de manobra para essas políticas é menor, dadas, inclusive, as assimetrias, né, no sistema monetário internacional. O senhor Luiz Fernando conhece bem, né, já tem várias publicações a respeito, e que realmente o espaço de atuação desses países é menor. Então, não é vamos dizer, o Banco Central, ou mesmo de uma economia emergente, que vai dizer que vai sair comprar em quantidades ilimitadas títulos no mercado, enfim, isso aí, isso esse tipo de atuação exige também muito coordenação com as autoridades fiscais e regulatórias, caso a autoridade regulatória não esteja dentro do Banco Central, para que, ao invés de se gerar estabilidade, gere mais instabilidade financeira, ou seja, são políticas adicionais, né, que os bancos centrais podem usar, mas no caso dos emergentes também dentro de um campo mais limitado, dadas as assimetrias, sobretudo no sistema monetário internacional. Bom, falei para caramba, vamos abrir para mais perguntas aí, quem tiver, por favor, prazer em responder. Eu não sei se alguém já se inscreveu aqui. Pode falar, gente. Quem quiser perguntar também não tem problema, tá? Não precisa ter vergonha, pessoal aqui é bem tranquilo, todo mundo muito receptivo. Se ninguém quiser perguntar, Cristiano, eu queria encher um pouquinho a paciência, queria perguntar um pouquinho. Vou aproveitar, eu acho que ninguém se inscreveu. Eu gostei bastante assim do tema, né? Já falei, né? E aí, com o trabalho ali, com a apresentação, ficou primeiro ali o tema que você falou ali, primeiro a questão do viés conservador, né? Então parece que vocês dão ali a ideia de que está sempre um embate muito, muito claro, né? Nessa atuação da política monetária entre o lado mais convencional, do viés conservador, da política ali com as mesmas metas, os mesmos instrumentos, o mandato lá clássico, convencional de Banco Central, assim, e por outro lado, a parte não convencional, de maior discricionariedade, que nem você falou ali, aprendendo com os momentos ali de 2008, de 2011, que teve alguns erros que eles já reconheceram e tal, né? E parece que está sempre esse embate, mas você falou, tem muita coisa não convencional que já está aí para ficar, né? Mas ainda me parece que essa parte do viés conservador, ele... desculpa. Essa parte do viés conservador, ela ainda pode travar em muitos sentidos, né? Então, aquela parte ali que você colocou assim, depois a gente pode abrir um pouco mais para o debate, né? Então, primeiro, o que me parece que pode dar uma travada é essa parte digital. Hoje em dia, eu acho que mesmo não existindo ainda aquela moeda digital, a gente não tendo, por exemplo, no Brasil, o Banco Central tendo a sua moeda digital, assim, você falar que a moeda em si, né, o ativo moeda, ele já não é digital, é até difícil, né? É muito fácil hoje você sair só com o celular, ou tem alguns bancos que é um negocinho assim, parecido com um relógio, você usa no pulso, enfim, ou só o cartão, e aí você faz várias compras na rua, você faz compra online. Eu acho que tem até um bom tempo que eu não estou precisando mais fazer transação com o papel moeda mesmo, né? Eu tô usando bastante isso na minha tese, né? Trazendo aquela ideia do Minsky. O importante é ter
saldo na conta, né? O importante agora nem é mais tanto assim ter o papel moeda em si, né? Mas aí eu não sei até que ponto esse viés conservador ali, e aí fica a seu critério assim, de responder o que pode ser que está, às vezes, travando um pouco. E o que eu imagino, aí você colocou assim, visões futuras também, né? Se você tem um esforço generalizado de bancos centrais, assim, grandes bancos centrais, assim, que nem você está estudando, e eles colocarem uma moeda digital, então, assim, é um banco central colocando uma moeda digital fiduciária garantida ali pelo governo, né? O que isso poderia representar para as moedas digitais que existem hoje, né? Para as criptomoedas, né? Porque hoje em dia tem várias ali que estão bastante valorizadas, aquele mercado ele já está ficando bastante fechadinho, assim, e aí eu imagino, assim, nos próximos 10 anos, vários bancos centrais colocam um ativo desse, ele é bastante, assim, ele pode chamar bastante atenção, né? Porque ele tem uma segurança ali de um banco central, de um governo ali para garantir esse tipo de moeda, o que poderia representar para o mercado ali das criptomoedas ali, o mercado já que já existe, né? No outro ponto ali que você colocou ali também, que poderia aumentar o debate, a questão de desigualdade, né? Eu acho ali que tá ficando um outro ponto, assim, pelo menos no Brasil, que eu estou acompanhando, tá ficando também bastante mais na ponta da língua esse problema da desigualdade. Eu acho que a pandemia deixou muito claro muito desses problemas, né? Como a parcela grande da sociedade sendo impactada pelo desemprego, e aí uma certa proteção ali da parte de cima, então já está tendo bastante discussão na política fiscal, e aí o que você poderia falar assim, na parte da política monetária, o que eles estão imaginando que pode ser feito ali nessa parte não convencional. Da minha parte, tem um problema muito sério hoje, que já tem tese ali, já no FRJ, tem muita coisa que é escrita, que é um distanciamento muito, muito claro, assim, entre a meta convencional, né, que você falou ali, de controlar a taxa de curto, e do outro lado ali, os dois grandes assim carro-chefes ali das famílias e das firmas, assim, no Brasil, por exemplo, dá para deixar bem claro, né? Aquele crédito rotativo e o cheque especial, assim, é uma coisa que é bem fácil de qualquer um que tem uma conta bancária usar, né? E parece que assim é um abismo muito grande entre essa meta e esses objetivos lá no final que queriam atingir, né, que a política monetária convencional queria atingir, parece que está ficando bem afastado, né, parece que não consegue mexer muito nessa parte, assim, e eu acho que pode ser uma questão de desigualdade, né, uma pessoa que tem, uma família que tem um poder aquisitivo melhor, tem um patrimônio melhor, tal, ela com certeza vai ter acesso a taxas melhores e tal, porém o crédito ele é essencial numa economia monetária de produção. Quem tem ideia inovativa, mas ele não tem recursos, ele vai atrás de crédito para poder empreender, né? E aí eu queria saber mais ou menos o que você pensa nisso, e também um pouquinho na parte, acho que você colocou ali no debate, daquela governança verde, né? Então, assim, agora os bancos centrais estão começando a pensar nesse sentido também é uma parte não só interessante para não convencional, mas muito interessante para futuro, né? Agora vai ter, acho que ou esse ano, ou acho que já é esse ano que vai ter outra COP. Então, assim, eu acho que o debate ecológico, assim, ele está ficando cada vez mais importante, governança mesmo das firmas, né? De instituições financeiras preocupadas. Já tem até frigorífico preocupado com a emissão líquida zero, né, de carbono lá tal. Então, assim, é outro ponto ali que você falou assim, olha, a política monetária convencional também está olhando, enfim, que você quiser comentar um pouco desse tema, tá? Obrigadão. Ótimo, você trocou em 3 pontos aí. Só primeiro fazer o disclaimer que eu não fiz no começo, mas enfim, eu estou falando como, vamos dizer, economista da FRJ, não como funcionário do Banco Central, então visões minhas não são do Banco Central, mas você tocou em 3 pontos aí essenciais do que a gente está vivendo
atualmente, né, no caso, como é que o nosso futuro precisa ser mais digital, com mais inclusivo e mais sustentável do ponto de vista social, e sustentável do ponto de vista social e ambiental. Esses são 3 temas fundamentais. Só um pouco, dando um passo atrás, aí, essa questão do viés conservador e o push de mudança, né? Isso é um debate que existe sempre nas esferas do Banco Centrais, né? O Rocket, Dovish, né? O Rocket vem que vai, os grupos Rocket sempre vão tentar jogar pela parte mais conservadora, mais resistente à mudança, mas como eu mencionei aí, tanto nessas questões aí, o Fed mudou seu mandato, o próprio Banco Central Europeu anunciou agora a mudança, antes era below but close, agora ele já é simétrico em torno de 2%, mas também nessa linha, qual que é o viés conservador? Eles mesmos, o próprio, e estão à frente, as cabeças são, apesar de ser cabeças, são consideradas dovish, ou mais, o caso, os presidentes do Banco Centrais, né, que são mais flexíveis, eles falam essas mudanças são evolução e não revolução, tá? O Paulo fala bastante nessa questão. Então eles não querem, então eles por exemplo, com a moeda digital do Banco Central, de forma nenhuma, por que o Fed não está vou dizer que não está com pressa nenhuma? Eles não querem ser os primeiros, talvez, que nem foi a Bahamas, ou talvez a China como maior jurisdição, porque eles já têm o sistema, o dólar na mão deles. Eles querem que o sistema continue sendo mundial, seja financeiro mundial, seja denominado em dólar, na mão do dólar, eles vão garantir para que ele continue sendo no dólar, mas de forma mais eficiente, que atenda às necessidades da forma digital, mas aí garantindo todas as questões, né? Eficiência do sistema financeiro, competitividade, segurança, principalmente, que hoje em dia a questão cibernética é muito importante. Então, nessa esfera, eles não estão, eles querem fazer o que eles dizem, uma evolução, não é uma revolução. E aí, indo para o lado teórico, é um pouco que esse viés conservador é um pouco que palavras do Emmanuel Carré, que é o orientador, ele fez uma survey lá com os bancos centrais, com banqueiros centrais em 2013, e já identificou isso, que existia esse viés conservador, que a gente falava, tem que mudar, mas aí quando tem que mudar a meta de inflação, não tem. Então é um pouco essa situação do morde-a-sopra, que o André também usa bastante na literatura deles, em diversos artigos, é o gato pardo econômico, que ele chama, né, que muda para não mudar nada, né? Muda um pouquinho aqui e ali, como se fala, se não se sai do núcleo duro do novo consenso macroeconômico, um pouco isso, né? Mas aí, então, nessa questão agora, indo desses 3 pontos, da questão digital, da desigualdade ambiental, a questão digital, como eu disse, então, é uma evolução, não é revolução, para atender aos novos meios, né, a necessidade da digitalização da sociedade, né? O dólar vai continuar sendo a principal moeda, as moedas digitais dos bancos centrais vão vir como uma evolução natural dos meios de pagamento, não para substituir o dinheiro físico, mas de uma forma complementar, vindo como resposta principalmente às big techs e às stablecoins globais, como foi o projeto aí Libra e Facebook, e não tanto como a bitcoins e outras criptomoedas que são ativos extremamente voláteis e não atendem às funções de moeda básicas, né? Mas sim, então, e também como, por exemplo, essa questão de a China vai agora, o yuan digital vai dominar o sistema de pagamento mundial. Também não é o momento, ela está fazendo isso muito mais para segurar a Alipay, o WeChat, o Alipay, que são 2 monopólios privados dentro do território deles, de alguma forma, assim, para ter uma alternativa ao sistema dólar, caso o sistema dólar não viabilize os sistemas de pagamentos deles internacionais, mas eles terem uma moeda que eles possam transacionar com os outros países de forma mais fácil, e essa questão das moedas digitais para pagamentos transfronteiriços vão ser um grande caminho, isso já está bem avançado no caso dos países que têm sistemas de pagamento instantâneos, que é o caso do Brasil agora com o Pix. Já estão se criando, já tem projetos de ligação de sistemas de pagamentos transfronteiriços em sistemas de pagamentos instantâneos. Então, essa é uma coisa que está mais avançada, né? Então, o segundo passo seriam as moedas digitais. Então, ou seja,
elas vão acontecer, mas não imediatamente, né? Até porque envolve uma série de mudanças, e aí, como você colocou, uma série de questões que, aí, no caso, se você delimitar, né, privacidade, envolve política monetária, estabilidade do sistema financeiro, se você vai ter... O ideal seria que essas moedas não sejam para meio de pagamento, não reserva de valor, porque se todo mundo correr para essa moeda, você quebra os brancos. Se todo mundo correr para um dólar digital, cadê o real? Então você quebra os países, você tem substituição monetária. Toda uma série de questões que tem que ser analisadas, debatidas, e por isso que os principais bancos centrais estão fazendo esse debate interno, né? Agora, o euro digital, por exemplo, eles anunciaram que tem um prazo de 2 anos para estudos mais aprofundados e 3 anos para implementação, ou seja, vai vir no mínimo em 5. A China já deve estar testando com estrangeiros a partir de fevereiro do ano que vem nas Olimpíadas. Já está mais avançada, mas ainda assim não é uma coisa para agora, mas que assim tem que trazer. E a principal questão do Banco Central é trazer a confiança, para dizer que você não está tomando um golpe ou subindo e descendo como um Bitcoin. Então a gente tem que, para vir, tem que vir com qualidade. Então isso vai acontecer, mas de uma forma gradual, né? Então, do ponto de vista digital, eu diria que é isso. Da questão da desigualdade, está ligada também, eu acho que um pouco... eu acho que os bancos centrais podem ir além, até com o próprio... vindo aqui até um pouco para Nova Zelândia, por exemplo. O Fed e a Austrália já tinham emprego nos seus mandatos, a Nova Zelândia colocou lá também no seu mandato a importância do emprego. Outros países estão pensando em fazer isso também. O nosso Banco Central aqui, nessa proposta de autonomia que está ainda no limbo no Supremo, mas de qualquer forma, no momento está valendo, ou seja, que a gente tem um mandato, pelo menos secundário, ou como em outras jurisdições, de suavizar a flutuação do ciclo econômico, buscar a maximização do emprego, ou seja, é um objetivo importante a ser considerado. Os bancos centrais podem e devem ir além, e eles têm muito a contribuir, principalmente na questão da inclusão financeira, da inclusão digital, e esse é muito um pouco o Banco Central, inclusive o Banco Central do Brasil tem feito através do PIX, através de diversas iniciativas de educação financeira, por exemplo, esse projeto Aprender Valor, que está colocando educação financeira em todas as escolas do Brasil, programas digitais padronizados, ensino fundamental, tem bastante coisa para avançar aí, né? Mas, enfim, a desigualdade, óbvio que tem coisas que ele não... A política monetária tem efeitos, sim, distributivos importantes. Os bancos centrais têm a agenda deles estrutural, onde eles podem atacar nisso. Eles falam que, enfim, ao atuarem, ao gerar emprego, eles estão buscando maximizar ou suavizar flutuações de emprego, eles estão atuando nessa questão, mas vai ser... A política fiscal também é fundamental nessa questão redistributiva, né? Eles não sei, eles vão resolver sozinhos. E da mesma forma a questão ambiental também, onde eles têm um papel importante, mas eles sozinhos não resolvem, né? No caso, precificação de carbono, definição do que é uma taxonomia verde, isso tudo envolve outras autoridades, mas os bancos centrais têm um papel fundamental na medida que as questões climáticas, ambientais afetam a estabilidade de preço, a estabilidade financeira, eles podem e têm que atuar, né? E isso foi, vamos dizer, foi praticamente rápido. A época que eu estava lá na Europa fazendo minha tese, ainda era uma coisa um pouco estranha, mas eles começavam a se já ouvir, e hoje em dia já caiu a ficha, dizendo o Banco Central Europeu, e eles já, agora, na revisão, que saiu agora em julho, eles reconhecem que eles não podem continuar comprando, por exemplo, em títulos da forma que eles compravam, que eles diziam buscar neutralidade de mercado, market neutrality. Eles estão, ao buscar replicar o que já existe no mercado, eles estão comprando títulos de empresas nucleares, de carvão, etc., replicando o que já tem de mais poluente. Não, eles devem vamos dizer, dentro do próprio do ponto de vista que eles falam, se forem olhar nem numa questão distributiva, mas a questão de risco. Essas empresas têm maior risco climático, então deveriam ser, vamos dizer assim, em termos até de requerimento de capital, mais penalizadas, enquanto que as ambientalmente corretas teriam menor risco e poderiam receber algum tipo de incentivos. Mas, enfim, eles já definiram que vão fazer isso
para compras, por exemplo, no caso do Banco Central Europeu, né, para os programas de compra de ativos, como os colaterais para os empréstimos, e assim que eles tiverem uma taxonomia definida, eles só têm uma taxonomia verde, mas não uma taxonomia poluente. Assim que eles tiverem a taxonomia poluente, eles devem entrar também com políticas macroprudenciais. No caso do Banco Central do Brasil, ele já também tem a agenda dele toda de sustentabilidade, tá? Que tem não só práticas internas, como redução de meio circulante, ou vamos dizer, de emissões de carbono meio circulante, mas coisas mais na parte principalmente de regulação e supervisão, aí, na questão de exigir aí o reporting, né, o que se chama disclosure, né, a evidenciação dos riscos climáticos por parte dos bancos, tornar obrigatória, tá? Isso já deve estar acontecendo final de 2022, começo de 2023, já vai se tornar obrigatório para os bancos, e os bancos, como financiadores das empresas, eles, ao exigir dos bancos, mesmo que das empresas ainda continue sendo voluntário, como você citou aí o caso, né, da JBS, no setor alimentício, as empresas vão ser puxadas também a fazer esse tipo vamos dizer, de transparência de atividade do que eles estão fazendo. E não só, e é bom, e sempre também o que o Banco Central se preocupa, apesar da sua, como você citou aí, da COP26, a questão climática, o Banco Central do Brasil sempre olha na perspectiva ESG, ou seja, ambiental, ou ASG em português, né? Ambiental, social e de governança, né? Olhando também na esfera social e ambiental, e não só ligada ao clima. Então, eles estão falando na questão dos riscos, da mitigação dos riscos, na questão da transparência, na divulgação das empresas, e também atuando com regulação aí. Então, vão definir critérios de sustentabilidade no crédito rural, tá? Estão em estudo também outras linhas de liquidez sustentável, ainda não implementadas, mas também estão em estudo. Finalmente, eles têm parcerias aí, como, por exemplo, você tem uma rede, chama NGFS, Network for Green the Financial System, então quase 100 bancos centrais que estão alinhados em instituir práticas ambientalmente verdes e corretas, e o Banco Central do Brasil aderiu a essa rede em março de 2020, e tem bastante coisa que isso pode ser feita, tanto do ponto de vista mais, vamos dizer assim, defensivo, que é dos riscos e mitigar riscos, que é através de cenários de estresse climático, mas também proativos, como que a gente está colocando, que são políticas para fomentar o desenvolvimento de uma economia mais sustentável. Mas, ou seja, todas essas três coisas, resumindo aí, né, as questões digital, inclusão e ambiental, são caminhos, vou dizer, sem volta, que os bancos centrais não vão resolver sozinhos, mas eles têm que se coordenar com os atores públicos e privados, e têm que avançar a agenda deles como demandas da sociedade, demandas do tempo, né, que se coloca de evolução atual, e que eles têm que continuar avançando cada vez mais, a despeito do que você falou, do viés conservador, onde vai ter sempre, né, alguma abelhinha ali zumbindo, falando não, reclamando, dizendo que não é isso, que isso não é coisa do Banco Central, que isso é coisa fiscal, que é isso, que é aquilo, aquilo outro. Mas não adianta, a realidade está aí, o mundo está aí, se impõe, e o Banco Central, assim como a sociedade, a economia, tem que evoluir e responder a esses desafios de forma conjunta e coordenada. É isso. Obrigado, Cristiano. Eu acho mesmo, parece que a gente não está no... O pessoal fala assim, não é desse tema, não tem nada a ver, mas aí quando eu vejo, eu já estou lendo de um pessoal de economia ecológica, economia da energia, estou vendo que os temas estão ficando aproximados, né? Então, quando é uma galera que está falando, olha, o modelo energético que a gente tem no Brasil tem esse problema, se está avançando nesse problema da mudança climática, o modelo energético está ficando sobrecarregado. E aí a gente tem agora um problema, né, de uma inflação de custos vindo com a energia, e aí a adesão àquela política monetária convencional talvez não esteja muito em conexão com o momento, né, porque a gente vai dar um choque de juros numa economia que está tentando se recuperar né, num pós-pandemia, assim, né. Isso é bastante complicado. Você também falou, política monetária é uma corda, né?
ali na parte do incentivo ali, pode ter tido um problema, mas na hora de dar essa parte recessiva, assim, ela consegue, e talvez não esteja muito em concordância com o momento, né? Dá um choque tão problemático assim agora, enquanto vários outros países estão, que nem você comentou sobre vários bancos centrais aí, né? Europeu, na Inglaterra, dos Estados Unidos, são vários países que já estão demonstrando uma recuperação, né? Todos esses países que você comentou estão demonstrando recuperação. Está tendo um problema de inflação, acho que até dos Estados Unidos eu estou vendo sempre esse debate, desde o começo do ano, eles estão muito preocupados ali com a questão inflacionária, né? Mas um debate um pouquinho mais avançado, às vezes no Brasil parece que a gente está demorando a chegar no debate deles ali, a gente está fazendo umas coisas às vezes meio nos anos 90 e não estamos chegando em 2021 mais. Tá, obrigado pelas respostas, tá? Pela paciência. Isso. Obrigado a vocês, a paciência de estar a sexta-feira até essa hora me escutando. Ah, não, que isso, mas o tema é ótimo, o artigo é muito bom, a apresentação também ficou ótima, assim, não tem o que reclamar. Eu não sei se alguém quer ainda fazer algum comentário, quer fazer alguma pergunta para o Cristiano. Eu não vi se aqui alguém se manifestou, ou levantou a mão, pode ficar à vontade. Alguém quer falar? Não? Ninguém quer perguntar? Da minha parte, eu já as perguntas que eu tinha, as questões que eu tinha, já foram assim. Então, gente, o Cristiano, você quer fazer um momento aí, considerações finais e tal? Não, só agradecer a atenção de vocês aí, de novo aí o André pelo espaço, pela ajuda toda aí ao longo da tese, ter criado o grupo é uma iniciativa muito importante, isso já vem aí há alguns anos, a gente fazia reuniões presenciais lá na UFRJ, ainda tinha um pouco de dificuldade com essa questão da ferramenta em si tecnológica. Até quando eu estava em intercâmbio lá na Europa, queria conectar, me lembro de estar sentado na biblioteca, tentando fazer pelo Skype, conectar e tudo mais, falava com o Lucas, enfim, não conseguimos, hoje em dia já é bem mais fácil essa questão, né? Por exemplo, a gente está cada um em um canto do Brasil aqui, mas a gente está se falando, eu acho que é uma iniciativa super importante, são temas diferentes, mas correlatos, a gente tem que ir trocando ideias e consolidando uma visão crítica importante que a gente tem que seguir em frente, né? Então, é só agradecer esse espaço, agradecer a todos aí pela atenção e que precisar, estou à disposição aí para entrar em contato. Muito obrigado. Obrigado, Cristiano. Que isso, a gente agradece bastante, o espaço é para isso mesmo, a intenção, assim, que o André, o pessoal, todo mundo do grupo, é de ter vários temas, o pessoal ter a oportunidade de trazer a sua pesquisa, o que está trabalhando, e até agora só teve um melhor que o outro, assim, a disputa está boa. Então, assim, sempre que quiser participar bastante aí, a gente está sempre à disposição também. Então, gente, assim não tiver mais nada, ninguém quiser falar mais nada, eu acho que a gente pode ficar por aqui, né? Agradecer mais uma vez ao Cristiano, a todo mundo que compareceu, apesar do frio, apesar dos problemas de internet, eu sei que não está muito fácil. Obrigado mesmo. E aí, até a próxima. Obrigado. Obrigado a todos. Valeu. Tchau, boa noite. Até a próxima. Obrigada, Cristiano. Obrigado.